tarde. Você que é solteira e tem enfrentado dificuldade na sua vida sentimental, ou você que tem tido problemas no seu casamento, sugiro que você preste bastante atenção na entrevista que teremos daqui a pouco com a nossa querida Dona Esther. Ela estará falando como encontrar a pessoa certa, o segredo de uma relação feliz, o papel da esposa, o poder da submissão, dentre outros assuntos. E também vai ajudar a você, e também temos aqui para esclarecer todas as dúvidas a respeito das doenças de inverno, a doutora Valéria. Carla Valéria. Prazer, doutora. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós vamos agora a uma matéria e já voltamos. Basta a temperatura cair para os sintomas surgirem. Falta de ar. Espirro, nariz se coçando, sempre seco. Tosse, nariz escorre, os olhos ficam vermelhos. Muita coriza, sempre assim. Todas as doenças respiratórias são mais frequentes no outono e no inverno. Agora, nesta última semana, o movimento aqui no nosso pronto-socorro subiu em 30%. Fica mesmo difícil respirar. Nesta época do ano, o índice de doenças respiratórias aumenta em 40%. A poluição, o ar seco e o frio afetam diretamente o nosso sistema respiratório. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 7 pessoas sofre com algum tipo de doença respiratória. As mais comuns são a rinite, sinusite, laringite, asma, além de gripes e resfriados. Sandra é mais uma vítima. Desde a infância convive com os sintomas da rinite, uma inflamação nas mucosas do nariz. Ela sofre ainda com os efeitos da sinusite, quando a inflamação atinge os seios da face, logo abaixo dos olhos. E ainda tem a bronquite, a inflamação dos brônquios. Para respirar melhor, o cuidado é dobrado nos meses mais frios. Ela abriu mão das cortinas, tapetes e tem até uma farmácia ao lado da cama. As fronhas são anti-ácaro. Eu estou sempre mantendo esse ambiente sem nada que possa acumular poeira e algum tipo de sujeira. Ainda de acordo com a Organização Mundial da Saúde, $1 bilhão é o valor gasto por ano com remédios que ajudam a amenizar os sintomas das doenças. Só a Marcela, por exemplo, já gastou mais de R$300. Basta esfriar para o arsenal de remédios entrar em cena. Mãe de 2 filhos, preocupação em dobro. Uma vez eu perguntei para um pediatra como que eu tinha que fazer para acabar com essa farmácia em casa. E ele me disse que só indo embora de São Paulo, morando na praia, no interior, onde eles consigam respirar melhor. Mas como nem todo mundo mora na praia ou no interior, algumas medidas também ajudam a prevenir as alergias respiratórias. A limpeza da casa deve ser feita com um pano úmido. Evite produtos de limpeza com fragrâncias fortes. Umidificadores, toalhas molhadas e baldes com água ajudam a controlar a umidade de ambientes fechados em dias secos. Bichos de pelúcia, cortinas, almofadas, plantas e qualquer outro tipo de objeto que facilite o acúmulo de pó também devem ser evitados. E cigarro, claro, nem pensar. Mas como aumentar a qualidade de vida nesta época do ano? E o que fazer para não se tornar mais uma vítima das doenças respiratórias? E você pode ligar a partir de agora e tirar dúvidas com a doutora Carla. Doutora Carla, que é pneumologista, não é isso, doutora? Isso. Só um minutinho, deixa eu dar o telefone que eu esqueci, é o 5644-5210. Doutora, eu queria começar perguntando qual a diferença que existe entre gripe e resfriado. Essa pergunta é uma pergunta muito importante porque vários pacientes têm essa dúvida. A gripe, tanto a gripe quanto o resfriado, são doenças causadas por vírus. A grande diferença é que o resfriado os vírus causadores são diferentes dos da gripe e justamente por isso a gripe ela tem sintomas mais intensos. Então ela tende a durar um pouco mais do que o resfriado e os sintomas, além de sintoma no nariz, como obstrução nasal, coriza, ele gera outros sintomas que nós chamamos de sistêmicos. Então, são sintomas que pegam o corpo como um todo. Então, o resfriado, geralmente, se tem febre, a febre é uma febrícula
dificilmente passa de 38 graus, já a gripe, a febre é maior do que 38 graus, gerando sintomas, como eu falei, sistêmicos como dor no corpo, dor nas articulações, dor de cabeça, prostração e alguns outros sintomas que fazem com que a pessoa perca dias de trabalho, de escola, diferente do resfriado, que são sintomas mais brandos, geralmente as pessoas conseguem até frequentar a escola, trabalho. E o tratamento é diferenciado? O tratamento, geralmente os vírus que causam a gripe são vírus do tipo influenza, que nós temos três tipos, né, o A, B e o C, e os antivirais geralmente são usados justamente para esse tipo de vírus, né? O resfriado são vírus que nós não temos um antiviral específico para eles e também não tem tanta necessidade de um tratamento. Geralmente, o tratamento que é recomendado são mais os sintomáticos, né? Então, se você tem febre, você usa um antitérmico, dor no corpo, um analgésico, se você tem obstrução nasal, você vai usar um soro para a lavagem do nariz. E, por exemplo, tosse, é muito comum a gente ver assim, eu mesmo como mãe falo por mim, o filho começou a tossir, a gente logo quer automedicar, né? É aquele xaropezinho caseiro, é aquele remedinho que a amiga falou, então, isso não convém. Isso não convém, por quê? Porque a tosse, ela tem várias possibilidades de como causa. Então, pode ser realmente desde um resfriado, né, comum, até doenças mais graves. Então, pode ser uma asma, uma bronquite, uma pneumonia e tosses prolongadas podem até ser decorrentes de doenças mais graves ainda, como tuberculose e outros problemas pulmonares. A senhora comentou sobre bronquite e asma. Qual é a diferença? A diferença, dos sintomas? Isso. Os sintomas, eles são muito parecidos. Então, os dois geralmente geram falta de ar, chiado no peito e tosse, geralmente uma tosse mais seca. Então, essa tríade de sintomas, então esses 3 sintomas são muito comuns nos dois, tanto na bronquite quanto na asma. A grande diferença é que a asma é uma doença inerente da pessoa, já nasceu, a pessoa já tem essa tendência. Então, é uma doença geralmente ligada à família, então o pai teve, ou a mãe tem, os irmãos têm, então tem uma herança genética por trás e está muito relacionado com a parte alérgica. Então, os pacientes geralmente são pacientes que têm uma tendência alérgica e reagem aos estímulos do ambiente. Então, mofo, ácaro, poeira, fumaça, ar frio. E a bronquite não, a bronquite geralmente é uma doença adquirida, a bronquite aguda está muito relacionado com essa época do ano, então tem os mesmos sintomas da asma, porém a pessoa não tinha isso antes, ela teve naquele momento. Então, decorrente de uma gripe ou de alguma infecção viral ou bacteriana, a pessoa evolui com uma bronquite, isso é bronquite aguda. E, por último, a bronquite crônica geralmente está relacionada a um agente externo, causador dessa bronquite, que em mais de 99% das vezes é decorrente do hábito tabágico. Então, nós temos outras causas de bronquite crônica, mas o principal agente é o cigarro. Nós temos a Cíntia de Ipiranga, ela tem uma pergunta para a senhora. Oi, meu nome é Cíntia, eu sou do Ipiranga e eu tenho 2 dúvidas. Uma pessoa que não está no grupo de risco, como crianças, idosos e imunodepressivas, elas podem tomar a vacina contra a gripe? E a outra que eu tenho é se essa vacina ajuda a prevenir outras doenças típicas da época. Oi, Cíntia. As outras pessoas que não estão nesse grupo de risco realmente podem tomar essa vacina. Tem pessoas que são jovens, mas que são portadores de asma. Essas pessoas vão se beneficiar em tomando a vacina, porque elas não, a gripe, se elas não pegarem a gripe, dificilmente elas vão ter um fator que vai desencadear uma crise de asma. Então, pessoas
que não estão nesse grupo têm benefício e podem tomar a vacina sem problema nenhum. E assim, não teria nenhum problema se tomasse, né, a vacina. Respondido. Porque essa seria até a minha pergunta. A forma de prevenir a gripe ou resfriado é a vacina? Então, a principal forma é a vacina. Nós temos outras formas que são muito importantes e que são... porque a vacina, ela não é aplicada e sugerida para toda a população. Então, tem formas que são orientadas para todos e que realmente essas formas acabam sendo mais até eficazes porque elas são medidas populacionais. Uma prevenção. Então, exatamente, uma prevenção para todos. Então, diminui drasticamente o número de pessoas que vão adquirir gripe, qualquer doença respiratória, numa escala populacional. E quais seriam essas dicas? Então, é justamente evitar o contato. Então, sempre lavar as mãos, está sempre higienizando a mão com água e sabão, não adianta só água, tem que ter o sabão, tá? Toda vez que você for tossir ou espirrar, tentar conter com um lenço, para que isso não se espalhe para o ambiente, então as gotículas não se espalhem, os vírus não sejam espalhados. O lenço, vai a mão mesmo. E aí evitar de depois, se você, por exemplo, usou a mão, evitar de pegar em objetos que outras pessoas possam manusear. Porque justamente o contato, o contágio das doenças respiratórias, principalmente das viroses e a gripe e o resfriado, os vírus são altamente transmissíveis, nós vamos adquirir justamente de uma forma, duas formas basicamente, ou a forma direta, em que você tem um contato direto com as gotículas de alguma pessoa que ou falou, ou espirrou, ou tossiu próximo a você. E da forma indireta, em que você leva, geralmente a mão, em que você tem contato ou com a sua boca, a mucosa da boca, nariz ou olho. Então, você manuseou algum objeto que estava contaminado. Então, transporte público, né? Todo mundo que segura nos corrimões e nos bancos. Então, isso daí acaba sendo uma fonte alta de transmissibilidade, porque todos ficam manuseando sem ter higienizado a mão. Usar lenços descartáveis, isso também é importante, porque o lenço que você não descarta acaba sendo uma fonte propagadora de vírus. Então, todas essas medidas são medidas de deixar os locais geralmente arejados, então evitar frequentar locais fechados. Quanto mais fechado o local, maior a chance de você adquirir o vírus. Onde a gente vai agora, né? Principalmente chegando no inverno, tem sempre um álcool em gel, isso, né? Todo lugar. Depois que começou o inverno, a gente vê que a quantidade aumenta. Então, qualquer estabelecimento a gente chega, já tem um álcool lá. Então, é legal, né? A pessoa... exatamente. Essa cultura nós adquirimos há pouco tempo, principalmente depois da epidemia da gripe suína, que foi uma gripe que realmente teve uma morbimortalidade altíssima. Então, várias pessoas, com grupos específicos de risco, então mulheres grávidas tiveram problema, até chegaram a falecer, e surgiu esse assunto de como nós devemos prevenir. E realmente o melhor jeito de prevenção, então a melhor prevenção, a vacina é importante, mas a melhor prevenção é essa. Arejar sempre, a casa exatamente, arejar a casa e estar sempre higienizando a mão. E o álcool gel é uma forma de você higienizar, lógico, porque você não vai ter sempre à sua disposição uma pia com água e sabão. Então, mas então é legal a gente ter até um pequenininho na bolsa, né? Ótimo. Dependendo para onde for. Exatamente. Né? Você acabou de sair do transporte coletivo, né? Ou você estava num lugar, cumprimentou várias pessoas. Aí você, depois disso, você já higieniza a sua mão com álcool gel. Eu queria voltar à questão da tosse um pouquinho, porque geralmente a pessoa, quando começa a tossir, já associa logo isso à gripe. Então, logo pensa que tem que tomar um expectorante por conta própria. Sempre está associada à gripe ou não? Não, a tosse, ela tem duas funções, basicamente. Então, a primeira dela é ser realmente um alarme de que tem alguma coisa errada. Então, não é normal uma pessoa tossir.
E outro objetivo dela, ela é um mecanismo de defesa, e outro objetivo dela, se você tem alguma secreção, é justamente ajudar a limpar a sua via aérea. Então, por ela ser um sinal de alerta, as pessoas têm que levar isso em consideração, de que, eu estou tossindo, isso é normal, vou tomar um xaropinho e vai melhorar. Na maioria das vezes, acaba melhorando. Não necessariamente por causa do xarope, mas porque essa tosse é decorrente de um resfriado, de uma gripe, e essas doenças, na maioria das pessoas, ela é autolimitada, ou seja, ela tem um começo, um meio e um fim. E mesmo sem tomar qualquer medicação, seu organismo acaba combatendo o vírus e esses sintomas vão sumindo. O problema é quando eles não melhoram e a pessoa acha que é normal, fica tentando um remédio, outro, sendo que, na verdade, ela precisa procurar um médico, né, de preferência um especialista, para que depois de quanto possa tempo? Ser feito. Então, essa é uma pergunta importante, porque, por exemplo, a tosse da gripe, ela pode durar até 4 semanas. O mais comum é durar até umas 2 semanas. Então, geralmente, a gente recomenda, após 2 semanas, 3 semanas no máximo de tosse, sem melhora, tem que procurar um médico. E tem gente que usa a seguinte expressão: eu estou tossindo tanto que meu pulmão está doendo. Isso é fato? Isso é uma pergunta ótima, porque é fruto de muita consulta também. O pulmão, ele pode doer, mas ele raramente dói, né? Ele dói só em situações mais graves, como uma pneumonia extensa, uma embolia pulmonar e até um câncer de pulmão. Geralmente, a dor, na maioria das vezes, ela é ocasionada por excesso de força muscular que você usa para a tosse. A tosse é um esforço muscular muito intenso, né? Nós não imaginamos isso, mas nós temos a contração de vários grupamentos musculares e de você fazer esse esforço repetidamente, você pode levar a uma dor, né? Então, você pode ligar para o telefone 5644-5210 e fazer a sua pergunta para a doutora Carla. Nós vamos a uma matéria e voltamos já já. O inverno chega e junto com ele vem os sintomas. Quem mora em São Paulo sofre com as mudanças bruscas de temperatura, mas esse médico alerta que esses não são apenas os motivos. Sai um paciente hoje, um indivíduo de Pequim ou da Europa e chega aqui no aeroporto, dá um espirro e já botou a virose ali, que se multiplica, ele espirra, contamina 100. 30% da população mundial sofre com doenças do aparelho respiratório. Na capital paulistana, os números sobem para 50%. O principal vilão é o cigarro e a poluição. Pó, sujeiras e perfumes, tudo isso já é o bastante para Heloísa ter ataques de espirros. Nariz entope. Ela é alérgica e sua única saída é essa. Chega a usar um vidrinho a cada 2 dias. Por isso que eu não ando sem o meu sorinho para poder estar sempre limpando o nariz, fazendo higiene para poder aliviar. É pelo nariz que, na maioria das vezes, chegam as impurezas do ar, como poluição, vírus e bactérias. Karina tem 30 anos. Hoje não fica sem a famosa bombinha. As crises eram tantas que chegou a parar no hospital. Eu já passei alguns sustos, por exemplo, há 2 anos atrás estava trabalhando muito e assim, eu esqueci de tomar o remédio, né? A gente acaba sendo relapso às vezes. E o que aconteceu é que eu tive uma crise feia mesmo, eu fui parar no hospital, assim, de ter que tomar a medicação de emergência, né, para melhorar. Os sintomas mais comuns da asma são chiados no peito, dificuldade para respirar, tosse, cansaço e, dependendo da situação, o organismo pode sofrer com a falta de oxigênio e chegar à morte. Esse é o caso da Karina, uma doença que infelizmente não tem cura, mas que com tratamento adequado, o paciente tem uma vida normal. Para evitar os ataques, deve haver algumas precauções. É importante uma remoção diária da poeira da casa,
a troca da roupa de cama 2 vezes por semana, pelo menos, a retirada de bichinhos de pelúcia, de tapetes, de carpetes que acumulam poeira, a substituição, por exemplo, de cobertores por edredons que acumulam menos poeira. Em nome de uma boa respiração, tudo é válido. E se mesmo fazendo tudo isso, os sintomas permanecerem, é hora de procurar um médico especialista. E lembrando que daqui a pouco a dona Esther vai estar aqui conosco falando tudo sobre o papel da esposa. A Ana tem uma pergunta sobre a bombinha, né? Sobre a bombinha, eu queria saber quando parar, quando usar e quando parar, a famosa bombinha, né? Essa pergunta é muito importante. Geralmente a bombinha ela é indicada para os pacientes asmáticos. A mais conhecida é uma bombinha que a gente chama para as crises. Então, tem muitos pacientes que usam ela por conta própria e acabam melhorando. Eles usam, melhoram da crise e acabam não procurando o médico, fica só usando essa bombinha sem fazer um tratamento adequado. As pessoas começam a falar, você viciou nessa bombinha, essa bombinha vicia. Por quê? Porque a pessoa, ela na verdade não fez um tratamento, ela não procurou o médico para evitar as crises. Ela está só fazendo um paliativo, ela está só usando a bombinha, exatamente, para sair da crise. Mas o medicamento certo para evitar, exatamente, parar de ter crise, evitar, ele não está usando porque não procurou o médico. Então, ele fica sempre precisando usar a bombinha e por isso passa essa ideia de que acostumou, de que está viciado na bombinha, mas não é nada disso. Dela, né? Exatamente, porque não fez um tratamento adequado. E um efeito também que as pessoas percebem que é um efeito natural da medicação é acelerar um pouco o coração. Então, muitas pessoas também costumam perguntar se afeta o coração a bombinha e não afeta. O que acontece é que ela só acelera, mas passado o efeito dela, ela volta ao normal. Não deixa de ser um medicamento como qualquer outro. Que uso excessivo, essa era a minha pergunta. Ela pode afetar algum órgão, ela faz mal? Porque a pergunta que eu tenho aqui é assim, o uso excessivo pode afetar? Não, o uso excessivo dela normalmente não afeta. O que acontece é que o uso excessivo dela mascara uma asma grave que está descompensada e que precisa de um tratamento. Então, às vezes, já aconteceu relatos de pessoas que estão com uma asma muito descompensada, estão em crise e ficam usando a bombinha ao invés de procurar o médico. Chega a determinado momento, a pessoa às vezes não aguenta chegar no hospital, acaba tendo uma parada respiratória, algum problema antes até de conseguir chegar ao hospital, porque ela estava se automedicando. Doutora, é comum também a gente escutar pessoas comentando assim, que percebe que tem uma secreção que desce do nariz e que incomoda aqui na garganta. Isso seria o quê? Sinusite? Isso é, assim, o que nós chamamos de gotejamento pós-nasal é um sinal bem típico de sinusite. Então, é sinal de que tem a secreção preenchendo geralmente os seios da face e a pessoa sente aquilo escorrer na garganta, né? Então, e isso gera uma coceira e uma tosse decorrente desse sintoma. E qual é o tratamento de sinusite? O tratamento de sinusite, se foi diagnosticado que é uma sinusite decorrente de uma bactéria, então uma sinusite bacteriana, geralmente é recomendado o uso de antibióticos e lavagem nasal. Então precisa lavar bem a região do nariz para que essa secreção seja drenada e seja eliminada. E, além disso, você usa o antibiótico para que a bactéria também seja erradicada e pare de perpetuar a sinusite. Doutora, nós temos a Rafaela de Bela Vista com a nossa última pergunta. Oi, boa tarde. Eu sou Rafaela, aqui da Bela Vista. E a minha pergunta para a doutora é, nessa época do ano, muita gente se abastece de suplementos vitamínicos, como a vitamina C, para fugir das doenças típicas do inverno, como as gripes e resfriados. Essa medida é eficaz? Ela pode trazer algum risco à saúde? Oi, Rafaela.
As vitaminas, elas auxiliam, principalmente a vitamina C, mas como nós já havíamos dito, tem outras medidas que são mais eficazes e mais importantes, como a vacina e a prevenção, evitando lugares fechados, o ambiente está sempre arejado, lavar as mãos, higienizar as mãos ou com água e sabão ou com álcool gel, evitar espirros e tosse próximo de pessoas, se você está com a gripe ou resfriado. Então, essas medidas são mais importantes até do que o suplemento vitamínico. Mas não existe, assim, um risco em usar o suplemento vitamínico. Você pode usar. O que acontece com o nosso organismo é, se ele não está precisando daquela determinada vitamina, ele elimina a vitamina. Lógico, se você tomar na dosagem adequada, né, ideal. Então, se ele não tiver, ele tiver já repleto de vitamina C, no caso, essa vitamina C vai ser eliminada pelo rim e não vai ter nenhum benefício, mas também não vai gerar nenhuma doença. Né? Mas a vitamina C pode ser usada, por exemplo, a pessoa começou a apresentar um quadro de gripe, ela começa a tomar ou ela tem que tomar antes? Então, a vitamina C, essa pergunta é excelente, porque a vitamina C, ela não tem nenhum estudo ainda que tenha mostrado um benefício de você usá-la quando você já está com um quadro gripal. Quando você já está com a gripe ou resfriado, nenhum estudo mostrou benefício do uso dela. Já antes de você adquirir, acaba sendo, se você tem, principalmente se você tem uma alimentação ruim, em que você imagina que você não esteja ingerindo a quantidade necessária de vitaminas no dia a dia, então vale a pena o suplemento nesse aspecto, então como uma prevenção. Mas é possível a gente conseguir a quantidade necessária através simplesmente de uma boa alimentação? Sim, sim. É o mais indicado, na verdade, né? Então o mais indicado é a alimentação saudável. Seria o quê? Suco de laranja, Isso, limão. Então as frutas cítricas são ricas em vitamina C, que vão fazer com que você, né, combata a gripe, resfriado e outras doenças. Tem mais alguma pergunta? Tem. É costume agora no inverno, a gente tem pessoas que colocam bacias d'água no quarto, outras usam umidificador e também eu queria que a senhora falasse dos aquecedores. Tá. Então, essa época do ano, aqui para nossa região, então uma região que chove menos, né? Então no inverno, outono e inverno, nós temos uma quantidade de chuva menor. Então o ar realmente fica muito mais seco. Quando você tem um ar seco, os umidificadores são excelentes, porque eles vão ajudar, principalmente as pessoas que têm problema respiratório. Então, as pessoas que já têm problema respiratório vão se prevenir de crises com o uso do umidificador. As bacias, pessoas que por acaso não tenham condições de ter um umidificador, podem lançar mão da bacia com água. Acaba tendo um efeito semelhante. O umidificador, nós só temos que ter um pouco, uma ressalva para não ser demais. Porque aí pode, por exemplo, num ambiente pouco ventilado e quente, pode propiciar mofo. Então, a gente tem que só ter uma ressalva do umidificador em relação a... Porque a umidade já gera um outro problema. Exatamente, porque aí a umidade... ou vai favorecer a umidade com calor, vai favorecer o mofo. Então, o mofo, para quem tem doença respiratória, é horrível. Então, vai desencadear a crise também de rinite, de asma. Então, a única ressalva do umidificador é para não ser demais. E os aquecedores, como você perguntou, nessa época de frio, pode ser usado, só tomar cuidado para não ressecar mais ainda o ar. Então, se você quiser, você pode usar uma combinação do aquecedor com umidificador ou o aquecedor com bacias d'água. Então, mãe, pratica tudo isso, porque o inverno está chegando, né? Doutora, mesmo. Muito obrigada pela participação. Obrigada a vocês pelo convite. Muito querida. Obrigada. Nós vamos agora ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho com a dona Esther. Eu sou a Flávia Leal, tenho 33 anos. Você não tem noção de como a minha vida é agitada.
Eu tenho 3 escolas em Auburn, a escola de estética, de manicure e de tratamentos avançados em estética, e agora tenho a escola de cosmetologia em Everett, o Instituto Flávia Leal BCA. A gente ensina mais de 70 cursos nessa escola, todo mundo sai daqui licenciado pelo Estado. Levo os meus workshops a qualquer lugar do mundo, já ministrei cursos na Europa e em vários estados dos Estados Unidos. Eu gosto muito de fazer o Muay Thai porque relaxa, não é só ir para academia. Fico mais feliz, eu volto para casa com mais vontade de trabalhar. Eu sou a Flávia Leal, empresária nos Estados Unidos e professora de maquiagem. Eu sou a Universal. Deus sempre nos revelou a importância da família através de sua palavra. No início formou Deus a mulher porque não era bom para o homem estar só. Sendo assim, Deus, com certeza, tem bênçãos reservadas para a família. O Perfil da Família de Deus é um livro escrito pelo Bispo Macedo que descreve e ensina sobre a constituição do lar, da família, para a glória eterna de Deus. O Perfil da Família de Deus. Adquira o seu através do site www.arcacenter.com ou de segunda a sexta, das 9 horas da manhã às 5 da tarde pelo telefone 21 2461 0060. E a partir de agora, você pode nos ligar para participar, tirando dúvidas, buscando uma ajuda, você que deseja desabafar, enfim. Nosso telefone é o 5644-5210. Eu estou aqui com a Dona Esther. Que prazer! Prazer é meu estar no seu nunca programa. Imaginei um dia poder entrevistar a senhora, Dona Esther. Que honra! Prazer é meu. Eu tenho certeza que a senhora vai ajudar muitas mães e muitas esposas. E eu queria começar perguntando, na opinião da senhora, o que é ser esposa? Porque hoje a gente vê que o conceito está bem mudado, né? É, bem diferente hoje. Porque na minha época de jovem, era um sonho ser uma esposa, ter um marido, cuidar das suas roupas, cuidar da sua comida. Então era um sonho. Eu sonhava vendo essas coisas, passando a roupa dele, cozinhando para ele, esperando ele chegar do trabalho. Então, hoje, são poucas que pensam dessa forma, né? Hoje em dia a pessoa já pensa assim, vou casar, vou trabalhar, não que seja errado, né? Mas assim, hoje a pessoa projeta um futuro diferente, né? E fica uma situação difícil, porque ela quer ser tudo isso, né? E ela tem os afazeres da casa, ela tem o marido, e quando tem filho ainda piora mais. Quer ser mãe, quer ser esposa, quer ser amiga, tem que ser filha, tem que ir no salão, tem que fazer a unha, tem que trabalhar. Alguma coisa vai ficar em falta. Eu me lembro que quando a Cristiane nasceu, a minha primeira filha, o meu tempo, o meu olhar era todo para ela. Na época, eu não percebi que isso estava causando para ele um ciúme. Mas você fica tão envolvido, na minha cabeça eu imaginava assim, poxa, ela é um bebê, ela precisa de mim, ela não faz nada se eu não estiver perto. E ele já é um adulto, vai se virar. Sabe se virar. Mas aí é que está, muitos casais perdem justamente nesse momento que chega o primeiro filho. É que a senhora teve sensibilidade para perceber? Não, na época eu nem percebi. Eu fui saber muito tempo depois que ele falou que eu só tinha olhos para a Cristiane. Mas é porque o primeiro filho, né, é muito esperado. A mãe fica encantada, ela toma o tempo dela. Realmente, uma criança toma tempo. Então, o marido fica de lado. Mas é um ponto que todas nós devemos dar prioridade ao esposo. Muitas porque realmente cometem... É ele que vai ficar com você por todo o tempo. A sua filha vai casar, como hoje, né? A Cristiane já casou. E ela tem a vida dela. Se eu tivesse mal com ele, como é que eu estaria agora? E é o que acontece realmente em muitos casamentos, né? A esposa se fecha ali, é capaz de brigar com o marido, terminar um relacionamento por conta do filho, em primeiro lugar. E outra coisa também, Fátima, que a gente não vê nos nossos dias,
ela assumir o papel de dona de casa, né? Fazer os afazeres, saber a hora que ele vai chegar para estar a comida pronta, a roupa não faltar. No nosso mundo hoje, isso é uma caretice, mas é o papel da mulher, né? E realmente o homem, ele se sente valorizado, né? Quando ele a mulher se sente, poxa, o tal, você colocar ele, priorizar, olha, a sua roupa está aqui, olha, a sua roupa está aqui. Ele Porque eu percebo, dona Esté, que a mulher tem uma expectativa em relação ao casamento, assim, de querer ser amada, elogiada, respeitada, essa coisa toda, né? Mas a expectativa do homem é essa. É, porque ele imagina assim, poxa, eu fui cuidado pela minha mãe, então agora é a esposa que vai cuidar de mim. E não é o que nós temos visto hoje. Ela não cuida dele. Então, quer dizer, ela não o prioriza na sua vida e não valoriza. Ela não vive aquele momento, poxa, eu sou uma esposa, eu tenho a minha responsabilidade de auxiliar o meu marido em tudo, em casa ou no trabalho, né? De alguma forma. Então, quer dizer, a mulher, ela tem que fazer uma ginástica. Eu até digo sempre que ela é uma mulher maravilha, porque ela faz de tudo, né? Tem que fazer fora hoje, acho que trabalho, e tem que fazer dentro, quer dizer, ela tem que ser uma super mulher. Então, ela tem que ter muita sabedoria, ver o ambiente da casa o melhor possível, fazer aquele environment, em inglês, oh meu Deus, fazer aquele ambiente assim, saudável, feliz, para que o homem possa querer voltar para casa, sentir falta daqueles momentos na casa. É porque a senhora vê, ela sonha com tudo isso, né? E antes depois de casar, aí a hora que ela conquista, joga tudo. Ela não consegue lidar com algumas situações, e aí é onde ela joga tudo. Mas é exatamente por querer fazer tudo e achar que, assim, tem um dia intenso de trabalho, sai, sei lá, estuda, trabalha, vai para 2 empregos, enfim. Quando chega em casa, descarrega toda aquela agitação em cima daquele que também teve um dia de trabalho e que também precisa de uma esposa para auxiliá-lo nessa hora, né? Eu acho o seguinte, que se ela não assume, ela quer dividir com ele, e não é o papel dele. Né? Não é o papel dele cuidar de uma criança, de cuidar de uma louça. Quer dizer, ela queria tanto, Deus deu para ela, como foi meu caso, deu o meu sonho. Então, eu valorizava tudo que eu fazia na casa, eu valorizava tudo que é cuidar dele. Então, quer dizer, é uma coisa assim de mãe mesmo, que a gente traz, já está na mulher, não tem como você escapar disso. E a senhora vê, e a gente quando começa a fazer isso, essa inversão de valores, né? Quando a gente começa a priorizar eles, até o que a gente não pede, a gente começa a ganhar. Tudo aquilo que a gente pedia, poxa, eu queria que ele fosse mais atencioso, eu queria que ele fosse mais carinhoso, mas começa a fazer, começa a dar. É aquele velho ditado, quem planta, colhe, né? E se a pessoa esperando, né? Exatamente, e às vezes é o problema de muita gente que está nos assistindo, né? Só reclama, só cobra, só briga, mas nunca planta. Uma coisa também que eu aprendi com o meu marido, ele sempre mencionou isso. Ficar falando muito, toda hora, cansa para o homem, ele não gosta, porque o trabalho dele já puxa muito pela mente. Então, aquela mulher dia e noite falando. Outra coisa também é ela ter aquele simancol, né? Saber falar no momento certo, falar de uma maneira... Muitas das vezes eu queria falar uma coisa para ele, eu fazia um rodeio, né? Faço até hoje. Porque eu sei, porque a cabeça dele está noutra. O nosso mundo, as nossas preocupações de mulheres são outras coisas. Então, eu tenho que chegar num assunto para falar aquilo que eu quero. Então, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de fazer, ele não deixa eu fazer, é escolher a gravata, escolher a roupa. Então, eu falo, o que eu faço? Eu vou de outra maneira. Eu falo assim, olha, poxa, essa gravata fica tão linda, para ele saber que aquela eu gostei. Então, é uma maneira que você fala, mas que agrada. Agora, se eu fosse, poxa, eu queria que você deixasse eu escolher essa gravata. Tudo é forma, aí ia começar né? uma discussão, uma briga, né? Tudo é maneira, como fala, então, né? Então, tem que ter uma sabedoria, né? Porque o que a gente está ensinando aqui não é nada surreal.
né? Não é assim. São coisas tão simples, né? E a gente também passa por tudo que ela passa, né? Porque às vezes a pessoa está em casa falando, mas é porque você não tem o marido que eu tenho. Então, mas isso é importante, Ana, porque realmente tem muita esposa nos assistindo agora e pensando exatamente assim, tudo bem, dona Esther, mas o esposo da senhora consegue ver o valor da senhora, o meu não vê. Então, ela é daquela que lava, é que passa, é que é presente, é que é boazinha e não tem nenhum retorno. Qual é o conselho da senhora para essa esposa? Olha, um dia ele vai ver. Que ela não se cansa de plantar, né? Ela tem que continuar fazendo, é o papel dela, né? Um dia ele vai ver, ele vai valorizar isso dela. Agora, eu pergunto uma coisa que não é fácil também. A que trabalha fora, como que ela vai dar conta de tudo isso? Exatamente. Como? Então, ela tem que ter uma organização, ela tem que ter planejar, esse horário eu estou em tal lugar, esse horário, levantar até mais cedo, deixar de fazer uma coisa que ela gosta para poder cumprir aquele outro papel. Quer dizer, a opção de uma que trabalha fora é uma carga bem maior do que a que está só em casa. Só em casa, exatamente. É uma questão dela saber priorizar, né? Se ela escolheu, ela vai ter que fazer esse papel também, né, de esposa em casa. Porque quando o homem a escolheu, ele também viu várias qualidades nela. E viu também assim, não, ela é versátil, ela vai conseguir dar conta de tudo isso. E de repente ele se depara e fala, mas cadê aquela que no namoro era tão prática, era tão resolvida e agora ela não consegue, o trabalho, a casa, e aí depois vem os filhos e aí ela começa, e agora? Eu priorizo quem? Eu dou minha atenção para quem? E não tem jeito. Esse dom, essa tarefa foi dada para a mulher. E outra coisa também é ela ficar disputando com ele, né? Competindo, né? Disputando. Poxa, eu fiz isso, vai você também. Poxa, eu já jantei, tira aí o seu prato. Quer dizer, ela trata ele assim como completamente diferente de antes de namorada, né? Então, quer dizer, é uma situação também a pensar. Dona Esther, quantos anos de casada? Quase 43. Quase 43 anos, meu Deus. E assim, o segredo desse casamento feliz é porque a senhora e o bispo são iguais? Não, não somos iguais. Temos gostos diferentes. Sabe por quê, dona Esther? Desculpa cortar a senhora, porque muita gente pensa assim, eu não sou feliz porque eu e meu marido não somos iguais, não é minha alma gêmea. Mas não é essa a questão da felicidade, né? Eu acho que não está nas diferenças, né? Porque eu e ele somos muito diferentes em gosto, em muita coisa. Está na sua comunhão com Deus. Se você está bem com Deus, você vai estar bem com o seu marido. Você vai saber compreender, você vai saber esperar, você vai saber ser aquela pessoa que vem apaziguar situações, que vem relevar muitas coisas. Então, isso é possível, só porque nós temos a presença de Deus. É o que nos cola, né? O casal é o Espírito Santo habitando naquele lar. E as diferenças trazem o equilíbrio, né? A senhora aprende um pouquinho dele, ele aprende um pouquinho da senhora. Aí que vem o sacrifício, né? Por exemplo, as coisas que eu gosto, que ele não gosta, ele está sacrificando. Poxa, ela gosta disso, então ele sacrifica. Da mesma forma comigo, ele gosta disso, também eu sacrifico. Então, se não houver o sacrifício, nenhum lar vai sobreviver. E provavelmente esse casamento que está passando por uma turbulência, você que está aí, de repente, triste, até pensando em se separar, o ingrediente principal que está faltando nessa relação e que vai ajustar tudo é exatamente essa palavra, sacrifício. É isso aí, tem que ter o sacrifício. É porque a renúncia, né? Tem horas que a senhora tem que renunciar, por amor, porque sabe que quando precisar, ele vai renunciar, né? Então aí, às vezes ela está em casa e fala assim, mas só eu que renuncio, ele não renuncia, mas a gente tem prova disso, a gente em casa é assim, né? Planta, continua renunciando, continua renunciando. O negócio é não ficar na expectativa do retorno, porque isso é que é frustrante, né? A pessoa faz um dia, faz dois, faz três, poxa, ele nunca reconhece. Ela tem que pensar o seguinte, assim, ela tem que imaginar que ela que vai fazer aquele ambiente na casa. Que ela que vai mudar a Bíblia fala que a mulher é que
traz o fruto, né? É aquela árvore que dá fruto. Então, é ela que faz o ambiente, é ela que traz a harmonia, a alegria, os frutos, né? Alegria, paz. Então, ela não vai ficar provocando o marido, como a gente tem visto nos noticiários, como as mulheres provocam o marido. Ela não vai ficar colocando defeito e falando o que ele deve fazer, o que não deve fazer. O que ela vê que não está de acordo, ela, né, pede uma direção a Deus e Deus esperar vai a hora certa, né, para falar, né? Que de repente naquela hora o que a gente mais vê nos noticiários é isso, né? Que a mulher na hora o marido já está nervoso, está com a cabeça cheia e ela tendo afã de resolver também, porque ela também quer uma solução. Eu acredito que nenhuma faz por mal, né? Ela não está brigando porque ela quer uma solução, mas infelizmente na hora errada. Então, dona Esté, aproveita agora e dá uma dica para essa esposa que tem um marido que ainda, essa venda não caiu dos olhos, ele ainda não viu o valor da esposa. E tem enfrentado isso, desprezo. Porque tem esposa que é muito desprezada, realmente, a gente não pode ignorar isso, né? Tem esse outro lado também, essa esposa que tem sido desprezada, humilhada, o marido chega em casa sempre insatisfeito, ela pode fazer de tudo, nunca tá bom, ela é assim, é uma situação que parece que ela não vai alcançar nunca consegue agradá-lo. O que a senhora tem para orientá-la? Só há uma maneira, sacrificar. Você vai ter que engolir sapo muitas vezes, vai fazendo bem para ele, que ele vai notar. Não é possível, se uma pessoa está levando tapa na cara todo dia e a pessoa não faz nada, ela vai ficar sem graça. Poxa, eu briguei com ela, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ela não teve nenhuma reação, ele já vai olhar com você com outros olhos, com outro jeito. Por quê? Você está aturando, você está sacrificando. Eu vejo assim, uma solução dela ser bem resistente, bem forte. A mulher tem que ser forte, ela tem que encarar tudo e pedir ajuda a Deus. E não adianta, né? Desculpa, e não adianta. A gente só consegue isso com Deus mesmo. Por isso que a gente está aqui falando e de repente a pessoa fala, mas não é tão fácil assim na prática. E dona Esté, tem um assunto que assim, muita gente nem gosta de ouvir. Submissão. Para muita gente isso é o fim do mundo. É careta, né? Para gente que realmente conhece a Deus, isso para a gente é até um poder. A submissão é uma força dentro da gente, né? O que a senhora diz sobre a submissão? A pessoa não é ser menor do que o outro, se você está submetendo. Pelo contrário, você está valorizando aquela pessoa que você ama, né? Então, você ouve aquela pessoa, isso é uma submissão. Então, você não é ser menos do que ele, ou uma pessoa escrava dele. Não é isso. É você, junto com ele, querer solucionar problemas e viver em harmonia, em paz. Então, você se submete. Às vezes, você faz coisas que você não gosta. Você se submete por amor, por bem da sua casa. Eu me lembro que, antigamente, as mulheres não divorciavam, porque elas pensavam assim, elas sacrificavam. Elas pensavam assim, bom, eu vou aguentar tudo isso, meu marido me trair, ser beberrão, eu vou aguentar tudo pelos meus filhos. Quer dizer, ela fazia um sacrifício. Então, hoje, no mundo moderno, ela tem que também trazer, além do sacrifício, ela se submeter àquela situação, mas com amor, não com birra, com má vontade, cara feia. E, dona Esté, até porque a submissão é uma questão mesmo assim de disciplina. Porque imagina, faz isso, não vou fazer, eu quero isso. Imagina a contenda. Então a submissão tem veio leis também... Tudo, né? A gente não obedece, lei do trânsito, né? Exatamente. E, dona Esté, é exatamente isso. Às vezes a pessoa se submete ao patrão no trabalho. O patrão fala, vai lá e faz isso. Ela nem gosta, ela nem concorda, mas ela se submete. Pensando no salário, ela atura, né? E às vezes a pessoa não se dá conta de, no casamento, ela tem que se submeter também pensando em permanecer naquele casamento. Manter o casamento, pensando nos filhos, né? Exatamente. Agora, dona Esté, tem muita gente também solteira nos assistindo e pensando, meu Deus, como acertar na minha escolha? Porque a gente vê tanto casamento se desfazendo, né, hoje em dia, então, assim, é por nada.
não gostei do que você fez, eu me separo, né? Uma coisa corriqueira. Como essa jovem pode encontrar a pessoa certa? De que forma? Qual critério ela deve usar? Pois é, se ela crê em Deus, ela vai achar a pessoa certa. Agora, se ela não crê, porque ela tem que fazer a oração dela e falar, Deus, a minha vida está nas suas mãos e eu desejo muito me casar. Então, o Senhor envia essa pessoa para mim. Então, ela tem essa fé de que Deus está ouvindo a oração dela. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz essa oração, porque eu também tinha esse desejo de casar, mas queria acertar, porque eu via na minha família pessoas que o casamento deu errado. Então, isso eu não quero para mim. Mas eu fui a pessoa certa, me dirigi à pessoa certa. Deus, prepara essa pessoa para mim. E ele, da mesma forma, fez a oração dele e chegamos a nos casar. Então, quer dizer, se ela crê em Deus, essa é a saída. Não existe outra forma, né? Não existe. Para encontrar a pessoa certa, primeiro, às vezes a pessoa também, dona Esther, fala assim, eu quero tanto o marido certo. Mas às vezes ela não é a esposa certa. Louro, alto. Não, e também assim, às vezes ela quer a pessoa certa. Mas será que ela é a pessoa certa? Né? Essa pessoa que ela tanto... porque uma pessoa certa também vai exigir uma outra certa, né? Certa, Então, ela os tem dois... que pensar assim, olha, o que eu posso ser para fazer um homem, um rapaz feliz? Que é uma expectativa que é invertida hoje em dia. A pessoa entra num relacionamento buscando ser feliz. A felicidade, não tem em casa com os pais. Buscando a felicidade dela. Né? Às vezes até para compensar a desilusão que enfrentou exatamente na infância, na adolescência. Então vai para o relacionamento com tanta expectativa que se frustra. Né? Bom, a dona Esther, 43 anos de casada, ela está aqui falando com propriedade porque é um casamento estável e feliz. Nós vamos assistir uma matéria falando um pouquinho sobre a dona Esther e já voltamos. Dona Esther, como é conhecida, é uma pessoa de poucas e sábias palavras. É muito importante a aparência nossa, né? Tá vestidinha, penteada, mas o mais importante é a beleza interior, né? Ela sempre superou as dificuldades da vida com a força de quem é o alicerce de uma família. Um momento marcante foi a doença da filha mais nova. Ela não deixou aquela doença se abater. Então, ela foi à luta, ela buscou em Deus, ela lutou, ela perseverou, ela venceu, né? A filha dela ficou curada. Através de suas experiências, Esther influenciou a vida de milhares de pessoas. Antenada, ela publica o livro e marca presença nas principais redes sociais, com o objetivo de compartilhar palavras de conforto e vivências únicas. Aquele que acha uma esposa, alcançou a benevolência de Deus. Eu achei. E quando achei, eu coloquei uma mão sobre o ombro dela, não tem jeito. Assim como o marido e familiares, os seguidores também querem estar próximos, seja pela televisão, internet ou pelas ondas do rádio, já que a cada contato surge um aprendizado diferente. É um referencial que, assim, quem está perto ou quem está longe, normalmente, sem conhecê-la, dá para ver nitidamente. Com a Esther eu tenho sossego. Tem sossego, a gente está sossegado, né? Você não está perdendo investimento. Não, eu tô colhendo os frutos do investimento que nós fizemos. Enquanto muitos casamentos se desfazem diante das dificuldades, foi nessa hora que ela encontrou determinação. Soube exatamente como agir e esteve ao lado do marido o tempo todo. Você sabe que o guerreiro está acostumado a matar, a lutar e tal, lá fora. Mas quando ele chega em casa, ele precisa de braços meigos, ele precisa de palavras doces, ele precisa de um colo, ele precisa ter um afago. E a Esther é isso aí. E assim, dona Esther segue conquistando e ajudando famílias pelo mundo afora. A característica forte mesmo da dona Esther é a coragem, a determinação mesmo.
E eu faço das palavras do bispo a minha. Então, você que é esposa, espera ter o marido dessa forma, com carinho, com abraço, com compreensão, não é isso, dona Esther? Faz um ambiente, né, propício, né, para a paz e para a alegria do lar, né? E está nas suas mãos. É você que tem que edificar. Em momento nenhum na Bíblia, a Bíblia menciona que o homem tem que fazer isso. É nosso papel. Dona Esther, nós chegamos ao final do nosso programa. Que pena, estava tão gostosa a conversa, né? Muito bom. Agradeço a senhora. Obrigada, Espero recebê-la novamente, hein? Em breve. Então, até amanhã. Deus abençoe.